Nós estamos aqui, todas as vezes que eu venho para a casa do Senhor, e todas as oportunidades que Deus tem me dado neste santo lugar, eu tenho feito a pergunta para os irmãos, e tenho feito a pergunta para mim: o que nós viemos fazer na casa do Senhor nesta noite? Já foi dito do filho pródigo, pecou contra o Senhor, se arrependeu e voltou, e o Pai o recebeu de braços abertos. Então, você tem que vir para a casa do Senhor com um propósito, tem que vir para a casa do Senhor com a intenção de adorar. Eu vim para a casa do Senhor nesta noite, não porque eu recebi a incumbência de trazer a palavra do Senhor nesta noite, porque se eu não tivesse essa oportunidade, com certeza estaria aqui oferecendo o meu culto ao Senhor. Você veio aqui nesta noite oferecer o seu culto ao Senhor, esse é particular seu. O culto da igreja em geral é nós nos reunirmos para falar do amor de Cristo. O seu culto, Deus sonda do seu coração, é o seu melhor nessa noite. Amém? Quando nós ouvimos falar de Jesus Cristo, geralmente quando alguém fala ou imagina Jesus Cristo, a primeira imaginação que nós temos na nossa mente é aquele bebezinho nascido numa manjedoura, humilde, que seria constituído rei de Israel. A maioria das vezes que nós pensamos em Jesus, nós viemos vendo na nossa mente essa ideia de Jesus, o nascimento de Jesus, naqueles reis indo adorá-lo mesmo sendo uma criança. A palavra diz que o Senhor nasceu, o menino nos nasceu e o principado estava sobre ele. Ele seria chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Nós imaginamos esse Jesus. Mas quando nós vemos uma palavra como essa, nós vemos o Jesus que nós adoramos. Nós vemos o Jesus que pregou um evangelho que transforma. Nós vemos um Jesus que pregou um evangelho que muda vidas. Nós vemos um Jesus que pregou um evangelho que cura, que salva e liberta e que batiza com o Espírito Santo. Mas a visão desse Jesus sendo chicoteado, a visão desse Jesus sendo cuspido, sendo humilhado, sendo pregado naquela cruz, nós não queremos ver. Porque quando nós vemos esse Jesus, nós sabemos que ou nós estamos com Jesus para a vida eterna, ou nós estamos sem Jesus para a condenação eterna. Isso é uma coisa que nos confronta, e nós muitas das vezes queremos a melhor parte. A melhor parte seria: Jesus morreu na cruz, eu levantei minha mão, agora eu vou fazer o que eu quiser na minha vida, naquele grande dia vai me levar para a glória. E aí quando nós vemos esse Jesus, que fala na sua palavra, que aquele que não ama acima de seus pais, seus filhos, sua mãe, não é digno de Cristo. Digno, merecedor, não é merecedor de Cristo. Então nós entendemos, irmãos, que esse Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, que está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, é o Jesus que nos confronta nessa noite a nós entendermos ou queremos ser dignos de Cristo. Dignos de Cristo, merecedores de Cristo. Eu creio que por mais que nós possamos fazer, nós ainda nos achamos indignos, porque nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. Mas, no entanto, eu até tentei mudar o tema da mensagem, mas o tema da mensagem, infelizmente, o Espírito Santo confirmou. Digno eu acho que eu não sou, mas eu vou mudar o tema para merecedores de Cristo, porque ele diz na sua palavra: tem que amar acima de tudo. Amar a Cristo acima de todas as coisas, Deus. Primeiramente é um mandamento. É um mandamento que Jesus nos deixou. Marcos 12:30 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Você não tem para onde não amar o Senhor. Se você amá-lo, você vai amá-lo dessa maneira. Se você tem força, você ama o Senhor.
Se você tem entendimento, você tem que amar o Senhor com o seu entendimento. Amá-lo com a sua alma e amá-lo de todo o teu coração. É um mandamento, irmão. É um mandamento. Jesus chama aquele povo e fala para aquele povo: amarás a mim acima de teu filho. Amarás a mim acima da sua esposa. E Deus não é um Deus bobo, irmão, para querer compará-lo com um carro ou com um bem material. Ele poderia dizer: se você amar a seu carro mais do que a mim, você não é digno de mim. Mas Ele nos confronta a mexer com o nosso sentimento. Só quem já perdeu um ente querido sabe o quanto é difícil, irmão. E como é que você vai querer perder o seu pai, sua mãe, para ser digno de Cristo? É só quem ama Jesus, irmão. É por isso que eu não quis mudar o tema da mensagem, porque quando nós começamos a se aprofundar na mensagem, nós entendemos o que Ele quis dizer em ser digno dEle, em ser merecedor da sua graça. É você saber, irmão, que você tem que amá-lo. Se você amar o seu filho acima de Jesus, você não é digno de Cristo. Eu creio, e a palavra nos garante, que só herdará o reino dos céus quem for digno do Senhor. Quem é indigno não herdará o reino dos céus. Outra coisa, hoje eu estou quietinho assim, irmão, só no lugar, porque reclamaram que eu me movimento muito, aí começa a pegar fogo nos pés e a gente começa a andar de um lado para o outro. Mas eu vou tentar ficar calminho aqui, tá? Então, a gente tenta fazer para agradar os irmãos. Outra coisa, nesse primeiro tópico, que é amar a Cristo acima de todas as coisas, nós podemos ver em Gênesis, no capítulo 22, conta a história, irmão, de Abraão e seu filho Isaque. Deus chama Abraão e fala para ele: toma o teu filho, o único filho, vá até na terra de Moriá, lá eu te mostrarei o lugar, e você sacrificará o seu filho a mim. É dura a palavra, né? Já foi falado de obediência nessa noite. Esse é que é o amor que Jesus Cristo falou: amá-lo acima de seu filho. Todos nós somos leitores da Bíblia, nós não somos teólogos, mas nós meditamos na palavra do Senhor. Então Abraão pega o seu filho, pega os moços, pega a lenha, pega tudo para fazer o sacrifício. Mas já foi dito nesta manhã, no milagre a gente se viu. A gente não tem que compreender. Já comecei a caminhar. Então, o que acontece? Abraão pega, obediente ao Senhor. E aí quando ele chega, que vai enrolar o seu filho, o anjo brada: epa, espera aí, rapaz. Isso era só uma prova para ver até onde ia o seu amor a mim. Isso era só para testar o quanto você me amava. Isso era só para me saber o que realmente tinha no seu coração. Se você era digno de fazer a promessa se cumprir na sua vida. É assim que Deus trabalha, irmão. Muitas das vezes nós não entendemos. Muitas das vezes nós viemos para a casa do Senhor e alguém prega uma mensagem como essa, falando que nós devemos amar o Senhor acima de tudo. E quando sai da porta para fora, a pessoa já não tem mais a mesma intuito que saiu daqui. Sai com o coração cheio, sai alegre com a palavra do Senhor e fica pensando: realmente, a partir de hoje eu vou te amar, Senhor. A partir de hoje eu vou fazer a sua vontade. A partir de hoje eu vou tirar o exemplo de Abraão. Deus, eu creio, irmão, que não vai requerer o meu filho ou o seu filho como prova, porque Ele sabe que nós somos tão fracos, tão falhos, que é capaz de requerer e nós corremos e tentarmos nos esconder. Amém? Está dando para entender a palavra? Está dando para vocês acompanhar? Porque Deus cobra esse amor de Abraão. Porque Jesus chama o povo e fala que o povo deveria amá-lo acima de tudo. Porque em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Eu acho que só pode cobrar amor quem dá amor. Para quem é casado, muitas das vezes nós atravessamos crise em nosso casamento, porque não há reciprocidade de amor. A mulher está amando o marido mais do que o marido está amando a esposa. Ou a esposa está amando mais do que o marido. E aí cria aquele atrito que a mulher quer atenção porque ela está
amando mais. E o marido está pensando no futebol do final de semana, está pensando no serviço, está pensando muitas das vezes, irmão, em outra coisa. E a mulher se prepara, a mulher vai no salão, gasta um tempo, faz uma progressiva, faz uma selagem. Eu já entendi isso não sei. E a mulher chega, está toda produzida, perfume novo, brinco. Eu também dou essas falhas, mas eu sou um dos primeiros. E aí o cara chega toda tarefada, todo correndo, dá um beijinho naqueles, né, que sai correndo. E aí, cria-se um abismo. E esse mesmo abismo que cria entre o relacionamento, é só para nós termos a noção, cria entre o relacionamento que nós temos com Deus. Com o nosso Senhor nós temos o mesmo relacionamento amoroso, irmão, de amor, de reciprocidade. Nós temos que amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Nós temos que amá-lo porque Deus deu o seu Filho por amor de nós, para nos resgatarmos do pecado. E como é que nós temos amado ao Senhor? Como é que nós temos devolvido a Cristo esse amor que Ele demonstrou na cruz por amor de nós? É uma palavra que nos confronta, irmão. É uma palavra que mexe conosco, mexeu comigo. Eu até tentei, falei, Senhor, muda, porque o pastor já tinha me passado há uns dias atrás, e eu comecei a meditar, no mesmo dia eu já procurei uma palavra, já pedi, o Senhor me deu essa palavra, e eu procurei mudar, porque nós somos vários pecadores, queremos fazer a nossa vontade. E o Espírito Santo falou, não, é essa daí. Alguém está lá precisado de ouvir isso. Alguém está lá me amando de qualquer jeito. Alguém está lá tirando o meu papel de primícia e me colocando em segundo, terceiro, quarto plano. Outra forma que nós vamos ver agora, irmão, encontra em Marcos 10, 17. Eu vou ler para os irmãos conseguirem compreender. Mas já adiantando, fala sobre o jovem rico. Contradiz o que já foi dito. Diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhou-se. Perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é a Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele responde: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus fitou o amor e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Isso contradiz o amor de Cristo. Isso contradiz o amor que nos torna merecedor de Cristo. Ele chega até Jesus, ele tinha até atitude cristã, ele cumpria os mandamentos que eram impostos a ele. Ele aparentava, irmão, ser servo de Deus. Ele aparentava ser uma pessoa que seria merecedora de Cristo. Ele aparentava, irmão, ser alguém que teria um lugar na vida eterna. Mas aí, todo aquele amor, todo aquele empenho que ele mostrou em, muitas das vezes, querer impressionar o Senhor, ele falou: eu cumpro os mandamentos desde a minha mocidade. E aí, como Deus não é bobo, chamou ele do estreito. E ele falou: só te falta uma coisa. Aí ele deve ter pensado: só me falta morrer agora. Sou cumpridor dos mandamentos, sou conhecedor da palavra. E aí Jesus fala: pega tudo que tu tem, tudo, vem, reparte com quem não tem, e vem e segue. Aí acabou o homem. Aquela atitude cristã que ele teve se desmoronou. Aquele Deus que ele servia, que era Mamon, ou as riquezas, falou mais alto do que o Deus que nós servimos, que é o Deus puro, santo,
e que requer de nós, irmão, um amor incondicional, que requer de nós que nós venhamos para a casa dele e que nós temos prazer em ouvir a sua palavra, que nós nos colocamos de joelho e clamamos por aqueles que nós temos estendido o convite de estar na casa do Senhor. Muitas das vezes nós temos falhado de não ter conseguido arrancar a alma do mundo e trazer para ouvir a sua palavra, a palavra do Senhor, porque nós apenas falamos, vai lá na minha igreja, faz a visita, e nós não colocamos essa pessoa debaixo de oração. Nós não oramos intercedendo para que o inimigo não venha tentar roubar aquele desejo que ela tem de estar na casa do Senhor. Então, nessa noite, Deus te confronta, irmão, a amá-lo acima de tudo. Deus te confronta a fazer a sua vontade. Deus te confronta a você não fazer como esse jovem rico. Nós não somos proibidos de ter riqueza. Nós não somos proibidos de ser próspero. Nós não somos proibidos, irmão, de ter aquilo que nós desejamos. Mas nós somos proibidos de fazer com que nós desejamos mais os bens materiais do que a Cristo. E nós amemos mais os nossos bens do que a Cristo. Isso Deus nos proíbe. Mas você ter um carro novo não é problema. Você ter uma casa nova não é problema. O que faz problema, irmão, é você idolatrar aquilo que você tem e deixar de render o louvor ao Senhor, que foi que te deu saúde, que foi que te deu dinheiro, que foi que te deu um emprego abençoado e que te fez prosperar a ponto de você se tornar uma pessoa rica. Esse homem não tinha isso. Ele não tinha isso, irmão. Ele tinha certeza de que Jesus ia falar, está tudo bem para você. Está tudo bem. E o nosso Jesus que nós servimos, Ele não quer que você divida, irmão. A palavra diz que o Espírito Santo que habita em nós é ciumento. Ele tem ciúme, irmão. Ele quer que você esteja aqui e adore a Ele. Adore Ele. Você não pode fazer como o pastor falou, culto ecumênico, não. Aqui nós adoramos só a um. O Senhor dos Senhores que é o Rei dos Reis. Não há outro. Eles podem adorar quem eles quiserem, mas nós não vamos nos prostrar. Nós vamos nos prostrar na presença do Senhor. Essa é a verdadeira adoração. Esse é o verdadeiro amor. Tópico 2, que nos torna merecedores de Cristo. Ele fala, aquele que não toma sua cruz e vem do Calvário, que nos purificou de todo pecado. Essa cruz que eu fiz essa pergunta, que o Espírito Santo te incomoda nessa noite, não é a cruz do Calvário que nos libertou, não é a cruz do Calvário que nos salvou. Não, essa cruz simboliza o que tem te impedido de adorar a Deus. Qual é a sua cruz nessa noite? Reflita por um instante enquanto eu tomo um gole de água. Qual é a sua cruz nessa noite? O Espírito Santo me incomoda a repetir isso várias vezes. Qual é a sua cruz? O que tem te impedido de adorar a Deus? O que tem te impedido de buscar a Deus? Muitas das vezes nós temos um desejo tão grande de estarmos aqui na igreja adorando. Temos um desejo tão grande quando nós saímos daqui revigorados, renovados. E quando nós chegamos em nossos lares, irmão, nós não sabemos guardar aquilo no nosso coração. Nós corremos, abrimos o computador ou ligamos na televisão e a notícia que tem na televisão tenta mostrar que o Deus que nós servimos não tem operado neste mundo. As notícias que nós vemos é que está em guerra em tal lugar, que fulano matou ciclano, que Beltrano foi estuprado, que foi degolado, foi feito salgadinho de carne humana. É isso que nós temos ouvido na televisão. Então, quando nós chegarmos em nossos lares, nós temos que pelo menos guardar a palavra do Senhor por um instante. Temos que pelo menos esperar a palavra fazer efeito, irmão. Porque enquanto nós estamos aqui, o Espírito Santo está latente em nossos corações, fazendo com que a terra seja assim, como é que se diz, adubada, que o terreno esteja fértil para receber a palavra do Senhor. Mas o inimigo está lá esperando só você ligar a televisão. O inimigo está lá esperando só você entrar na internet. O inimigo está lá esperando só você receber uma pessoa que não tem uma palavra que vai te edificar. E aí tudo que você recebeu aqui, tudo que o Espírito Santo colocou no seu coração, tudo que ele fez, irmão, vai por água abaixo. Porque nós não sabemos guardar o que Deus tem nos dado. Nós não sabemos reter o que é bom. Nós não temos sabido, irmão, reter o que é bom. A Bíblia diz, examinai tudo e retende o que é bom. Nós temos sido muito examinadores da coisa. De tudo nós queremos examinar, de tudo nós queremos saber, se aprofundar. Mas o que é bom, nós também não temos retido. Nós também não temos retido. O que tem te impedido, irmão? Servir ao Senhor.
Porque vem te pedir, irmão, pode ser algo tão simples de resolver. Pode ser uma coisa tão fácil, irmão. Há muitas das vezes nós precisamos erguer a nossa voz em clamor. Nós precisamos muitas das vezes chegar em alguém e falar: irmão, eu estou necessitado de algo. Eu estou necessitado que o senhor ou a senhora venha me instruir em algo. Eu estou necessitado porque eu estou passando por certo momento na minha vida que eu não consigo mais ver a Jesus, que eu não consigo mais adorar o Senhor, que eu não consigo mais amar o Senhor como eu amava antes. Ah, irmão, é bom quando nós estamos no primeiro amor e tudo quanto é palavra que nós ouvimos, nós começamos a glorificar. Se é exaltação, nós glorificamos. Se é paulada de Jeová, nós glorificamos. Mas aí cria uma casca tão grossa que quando nós chegamos aqui e ouvimos uma palavra dura, parece que ninguém mais está ouvindo a palavra, parece que a palavra não tem mais surtido efeito. Aí quando o pregador fala que Deus está dando prosperidade, que Deus está dando carro, que Deus está curando, que Deus está fazendo e acontecendo, a igreja cai em unção, numa explosão. Irmão, esse não é o evangelho que nós queremos viver aqui. O evangelho que nós queremos viver aqui é o evangelho pregado na palavra do Senhor. O evangelho que nós queremos viver aqui é o evangelho que o Espírito Santo salva, cura e batiza. O evangelho que nós queremos viver aqui é o evangelho que nós conseguimos, irmão, sentir a presença do Senhor. Não adianta eu entrar aqui, colocar o meu terno bonitinho, minha gravata bonitinha, sem sentir a presença do Senhor. Não adianta, irmão. É por isso que eu caminho de um lado para o outro. É por isso que eu não consigo ficar parado. Porque quando Deus começa a descer a glória, quem está no Espírito sente a glória do Senhor. Aleluia. Traga a tua cruz até o Senhor nessa noite, irmão. Você vai ter a oportunidade nessa noite de trazer o que tem te impedido. Porque eu também tenho as minhas cruzes, irmão. O pastor também tem as cruzes dele. O presbítero Agenor também tem as cruzes deles, e nós glorificamos a Deus por isso. Porque quanto mais cruz, quanto mais pesado é o fardo, irmão, quanto mais o inimigo tem se levantado, mais nós sabemos que nós somos cristãos, porque nós temos incomodado ao diabo, irmão. Quando o inimigo se levanta, é porque a vitória está bem pertinho, irmão. Traga a sua cruz até Cristo. Um versículo, irmão, muito simples que nós ouvimos e acho que muitas das vezes nós não conseguimos guardar, porque é que nem eu acabei de falar, nós queremos coisas grandiosas, irmão. Nós não temos condições de pregar nem aqui, estamos muitas das vezes. E a Deus algo para que nós devemos nos dedicar na obra do Senhor, Ele dá com prazer, irmão. Porque a palavra diz: qual é o pai que pede um filho, pede um pão, e ele vai dar uma serpente, irmão. Esse é o amor de pai para filho. Esse é o amor que Jesus requer de nós. Mateus 11:28 diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, venha a Cristo nessa noite. Jesus te chama nessa noite para te abençoar. Jesus te chama nessa noite para te dar vida e vida com abundância. Jesus te chama nessa noite para você compartilhar essa mesma unção que nós compartilhamos. Jesus te chama nessa noite para Ele tirar esse fardo, irmão, porque o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. Nós possamos até ter lutas, nós passamos por provas, irmão, mas nem todas nós somos vencedores, porque o nosso vencer já foi consumado lá na cruz. O nosso vencer, quando Jesus falou está consumado, Ele já te deu a chave da vitória. Quando Jesus se rendeu o seu espírito naquela cruz, Ele falou para você: toma, a vitória é sua. A vitória é sua, e nós não temos clamado o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Pastor, ele passou. Gostaria de pedir para os irmãos se colocar de pé. Para concluir essa mensagem, nós vamos para o livro de 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Primeira carta aos Coríntios, 13. Diz assim: o amor é o dom supremo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como bronze que soa ou como o símbolo que retira. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, e não tiver amor,
nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde ciúme, não se ufama, não se soberbece. Agora eu vou passar para o versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. O amor vence tudo. É o amor que prevalece. É o amor que nos faz estarmos aqui nesta noite, recebendo esta palavra. É o amor que nos faz, irmão, acordar de madrugada e orar para uma pessoa que muitas das vezes nós nos conhecemos. Antes do pastor soltar, ontem nós estávamos trabalhando, eu e o meu companheiro de serviço, e uma mulher entrou, pagou sua passagem, e quando se aproximou do ponto dela, ela se levantou. Achei uma coisa dela muito interessante, porque pela maneira que ela fez, ela puxou a cigarra, se levantou e falou: olha, eu gostaria que vocês, quando estivessem orando, lembrassem da minha mãe, porque ela está com câncer. E já foi correndo. Aí eu perguntei: qual o nome da sua mãe? Ela falou: é Rosângela. Eu achei um gesto tão bonito, porque ela poderia ter contado a história toda, ter se lamentado, ter chorado. Não, mas eu acho que ela usou o que é mais simples, irmão. A oração do justo vale muito em seus efeitos. Então ela usou, irmão, o único recurso que ela tinha. Eu não sei se ela é cristã, eu não sei qual a religião, ou qual o Deus que ela tem servido, mas eu sei o Deus que eu tenho servido. E o Deus que eu tenho servido, irmão, se Ele quiser ter ido lá, eu estou até emocionado. Se Ele quiser ter ido lá e resgatar daquela mulher, daquela doença, Ele tem poder para isso, irmão. E a única coisa que eu pude fazer foi ajoelhar e apresentar a vida daquela mulher. Porque muitas das vezes nós, como servos do Senhor, ouvimos um pedido de oração, ouvimos uma pessoa numa situação difícil, e como eu já disse há uns dias atrás, a nossa soberba espiritual, a nossa falta de maturidade espiritual faz com que nós próprios condenemos aquela pessoa, irmão. E o gesto daquela mulher tocou comigo, tocou em mim, porque eu não conhecia a mãe dela, mas eu conhecia o Deus que eu sirvo. E o Deus que nós servimos, irmão, a sua palavra diz que os seus olhos estão sobre os justos e sobre os ímpios. Eu não sei qual estado que aquela mulher pode estar hoje, mas eu sei uma coisa: o meu coração está alegre, porque eu sei que a oração que eu fiz pode não ter surtido efeito para aquela mulher, mas ela me ensinou a ser mais crente desde ontem. Ela me ensinou a me incomodar mais com os perdidos. Ela me ensinou que servir a Deus não é isso que nós temos feito, com perdão, e está sendo até um pouco duro. O servir a Deus é amar Ele acima de tudo, irmão. Pode aumentar, né? O servir a Deus, irmão, é você ouvir essa mensagem nessa noite, e se o Espírito Santo te incomodou, e quando essa canção está sendo entoada, você quiser recebê-lo nesta noite como seu Salvador, se você quiser nesta noite, irmão, Jesus, Tu és santo, se você quiser nesta noite receber esse Jesus como Senhor da sua vida, se você quiser reconciliar, se tiver algo que você tenha feito nesse último dia e que tenha que você sinta que entristeceu o Espírito Santo, irmão, se ponha de pé, venha até aqui na frente e receba uma oração. Peça que alguém ore por você, porque a oração que nós fazemos, a oração que nós recebemos, ela não é da boca do homem, irmão. Porque quando Deus manda alguém orar, é porque alguém tem precisado dessa oração. Quando Deus levanta uma intercessão por alguém, é porque alguém está sofrendo, é porque Ele precisa manifestar a sua glória. A glória não é minha, a glória é do Senhor Jesus, a glória é dele, porque dele, para ele e para ele são todas as coisas. E por isso nós adoramos, e por isso nós amamos, e por isso, irmão, nesta noite eu quero que você bote no seu coração que o amor vence tudo, irmão. O amor é o vínculo da perfeição. Quando você conseguir amar a Deus, você vai ver que as coisas andam, tudo dão bem, porque o amor vence o mundo, irmão. O amor que venceu o mundo foi o amor de Cristo. O amor que venceu o mundo foi o amor que Cristo se deu na cruz por amor de nós. Esse é o amor ágape. Não tem amor igual a esse.
dá o único filho que ele tinha para me resgatar do pecado. E eu sei que eu não sou merecedor. O tema dessa mensagem dessa noite foi merecedores de Cristo. Mas se ele disse na sua palavra que aqueles que o amam é merecedor dele, vamos amá-lo para sermos merecedores. Vamos adorá-lo para sermos merecedores. Vamos nos entregar, irmão. Nos entregar de corpo, alma e espírito. Porque ele é digno, ele é honrado, ele merece toda a honra, toda a glória. Mas nesta noite, Senhor, a tua palavra foi pregada, a tua palavra foi ministrada, meu. Eu sei que eu não sou nada, Pai, mas eu peço a ti que essa palavra, Senhor, venha, Deus amado, surgir efeito, Pai, no coração de cada um que esteve nesta noite. Porque nós sabemos que tu nos ama, nós sabemos que o teu amor, Senhor, nos trouxe aqui nesta noite. Nós sabemos, Pai querido, que aquela pergunta feita no início do culto, o que nós iremos buscar aqui nesta noite, nós já encontramos que é o Senhor, nós já encontramos que é a tua presença, nós já encontramos, Senhor, que é a tua palavra que nos sara, nos cura, nos liberta e nos faz vencedor. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Eu quero usar, irmão, e repetir a minha oração que eu fiz por aquela mulher que eu não conheço. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz, Senhor, que os seus ouvidos não estão tapados e nem a sua mão encolhida para que não possa abençoar. Eu oro pelaquela mulher, Senhor. Eu oro para que o seu espírito de cura vá contra ela, se assim for a sua vontade. E que o seu amor, Pai amado, estendido sobre as nossas vidas, venha se estender sobre a vida daquela mulher. E que aonde ela possa se encontrar, na situação que ela se encontre nesta noite, mesmo que o Senhor não venha curá-la, mas que ela possa conhecer o seu amor, possa conhecer que o Senhor é Deus, e possa, Deus amado e santo, herdar a vida eterna, Senhor, porque a tua palavra nos diz, que é melhor, Senhor, entrarmos no teu reino, que nós vamos cair no estado do inferno, Senhor. Visita aquela mulher, visita cada um que esteve aqui nesta noite. Eu oro para que o teu santo nome venha ser glorificado cada dia mais neste lugar. Eu oro, Deus amado e santo, para que não apenas quando nós vemos receber, Pai amado, Deus, um pregador de fora, Senhor, mas um grande avivamento venha começar neste lugar, Senhor. E que cada um que aqui congrega, Deus amado e santo, possa, Deus amado, se sentir incomodado de fazer parte desse grande avivamento, Deus, porque o grande avivamento começa em cada um de nós. Eu peço nesta noite, refrigera nossa alma, traga-nos, Deus amado, a cada dia para perto de ti, abençoa, Deus amado, e faça, Pai querido, que nós venhamos refletir esta palavra. A tua palavra diz que nada pode nos separar do teu amor, Senhor. E nessa noite nós te adoramos e glorificamos. Somos gratos, Senhor, por essa rica oportunidade. Em nome santo de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor essa noite? Aplaudir o Senhor. Glorifica o nome do nosso Deus.